Pare e ouça bem o que está acontecendo agora nos bastidores entre o Irã e os Estados Unidos. Se os mercados globais soubessem disso, entrariam em colapso em segundos. Trump está sentado na sala de operações da Casa Branca. Ele está propondo novos termos para este acordo, a tal ponto que ele faz todos acreditarem que é ele quem determina e impõe as condições. Enquanto isso, vemos que o Irã não espera, não implora. Na verdade, é o Irã que está impondo as condições à nação mais poderosa do mundo. Como chegamos até aqui? O que realmente está acontecendo por trás das portas fechadas? E por que o dia é considerado um limite? O próximo 11 de junho é um dia decisivo? Todos esses detalhes você confere hoje, depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E sejam bem-vindos hoje conosco neste encontro renovado, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos a acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades sobre esse grande conflito que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. Esse conflito entra mais uma vez numa virada decisiva para o equilíbrio geopolítico. O Irã demonstra, mais uma vez, como passou a ter uma grande maturidade diplomática, com seu compromisso firme de defender seus interesses nacionais até o último suspiro. As negociações indiretas entre o Irã e os Estados Unidos ainda continuam. O tempo passa rápido e sempre há idas e vindas, mas, como de costume, sem chegar a um acordo final. O Irã afirma sempre que não vai ceder, não vai aceitar nenhuma solução apressada, uma solução que não garanta o futuro do povo iraniano. E essa é a principal diferença que vemos hoje, ou seja, neste dossiê, nessas negociações, e que o Irã está determinado a alcançar um acordo que garanta grandes conquistas para ele e para o povo iraniano. Ao contrário das negociações que ocorreram anteriormente, antes desta guerra, naquela época o Irã negociava sobre o programa nuclear iraniano sem ter nenhum ponto forte real. Ou seja, hoje, depois que as coisas estavam novamente se aproximando da assinatura do acordo ou de chegar a um acordo, eis que o presidente americano, Donald Trump, volta atrás novamente e exige o endurecimento de alguns pontos incluídos nesse acordo. E o jornal americano The New York Times disse que os Estados Unidos, depois de receberem a proposta que havia sido acordada, fizeram novamente algumas alterações nela e a enviaram de volta ao Irã. Claro, através desse mediador paquistanês. Então, como eu disse, sempre há idas e vindas, e o tempo está se esgotando rapidamente. O site americano Axios disse que a sala de situação da Casa Branca teve uma reunião de emergência conduzida por Trump com sua equipe na administração americana, e durante essa reunião, Trump deu ordens, ou seja, para endurecer os termos deste acordo, e especialmente no que diz respeito aos artigos que tratam do destino dos estoques de urânio altamente enriquecido que o Irã possui, e também sobre os mecanismos de monitoramento e inspeção para que o Irã não chegue a obter armas nucleares. E também no que diz respeito a alguns artigos que tratam do Estreito de Hormuz e do sistema de navegação nesse estreito, entre outros assuntos. Todos esses pontos ou artigos, os Estados Unidos querem torná-los mais rigorosos depois que o Irã já havia concordado com esses artigos anteriores. Mesmo assim, ainda existem outras divergências, por exemplo, a disputa sobre os ativos iranianos, porque o Irã quer que os Estados Unidos liberem o dinheiro e os ativos congelados, e quer que isso aconteça imediatamente. O Irã quer 12 bilhões de dólares agora, ou seja, imediatamente após a assinatura desse acordo, e depois quer mais 12 bilhões de dólares, ou seja, no total 24 bilhões de dólares. Então, mais 12 bilhões de dólares, é isso que o Irã quer, e depois de um mês ou seja, dentro de 60 dias após a assinatura desse acordo, durante esse período que é considerado um período de trégua.
Mas Donald Trump rejeita isso. Trump diz que está disposto a liberar apenas 12 bilhões de dólares, mas também não imediatamente, e sim depois de um mês ou 2. E depois que ele se certificar, ou seja, do compromisso do Irã com os termos desse acordo, Trump não quer fazer nenhuma concessão ao Irã de forma semelhante às concessões anteriores que o ex-presidente americano Obama fazia. Porque, na verdade, ele sempre criticou esse acordo anterior, o acordo de Obama. Ele criticava essas concessões que Obama fez naquela época. Mas o estranho é que, na verdade, não há nenhuma maneira de chegar a um acordo, a menos que o próprio Trump faça as mesmas concessões, ou talvez até concessões maiores do que aquelas. Porque o Irã de hoje não é o mesmo Irã de antes, só para que todos saibam. O Irã de hoje ganhou trunfos de negociação muito fortes, ou seja, saiu vitorioso nesta guerra. Portanto, o correto seria que ele é quem deveria impor as condições. Ao contrário, os Estados Unidos não têm mais nenhum poder de pressão sobre o Irã para que o Irã aceite fazer concessões. A situação, na verdade, é muito complicada, mas apesar disso, vemos otimismo de alguns líderes, otimismo de alguns meios de comunicação. O site americano Axios publicou uma declaração de autoridades. A autoridade americana disse que o acordo certamente virá, mas a única pergunta é: quando isso acontecerá? O acordo será assinado, mas ninguém pode determinar quando isso acontecerá. Isso dá a impressão de que o assunto talvez esteja agora em suas fases finais, ou seja, há uma grande batalha acontecendo agora no nível das negociações, no nível diplomático e assim por diante. Porque quando Trump chegar ao seu acordo com o Irã, e o fator tempo para ele, ou seja, ainda não acabou. Ele sempre adiciona outras frases nesses itens, muda palavras e acrescenta frases, e assim por diante, como se estivesse testando a resistência do Irã. Será que o Irã vai ceder? O Irã, ou seja, ele quer obter outras concessões se o Irã aceitar essas mudanças? E o fator tempo para Trump ainda não acabou. Ele vai negociar então e também vai agir com outras mudanças. Ou seja, toda vez que quiser obter mais concessões do Irã, ele faz a mesma coisa. E está claro que o prazo dele está exatamente definido para o dia 11 de junho. 11 de junho, data de início da Copa do Mundo de Futebol. E ele quer chegar a um acordo antes desse prazo, antes do início do evento. Então, quanto mais cedo chegar a um acordo com o Irã, e como eu disse, o fator tempo ainda não acabou. Ainda restam alguns dias para o início desse evento. Sempre que Trump pressiona por outras mudanças nesse acordo, porque ele sabe muito bem que ainda tem algum tempo, ele quer aproveitar essas horas e esses dias restantes. Trump deu uma entrevista ao canal americano Fox News. O que ele disse? Ele disse que não está com pressa agora chegar a um acordo, não está com pressa de jeito nenhum, e disse que os Estados Unidos estão conseguindo o que querem, devagar. Ele disse devagar, mas com firmeza, com determinação. Na realidade, o tempo está acabando rapidamente. Esse é o fato mais importante. E Trump vai esperar novamente pela resposta iraniana, mas no final o acordo será fechado antes do prazo inicial e será exatamente como o Irã quer. Por que eu digo isso? Porque os iranianos conhecem muito bem esse jogo, tanto que o Irã respondeu rapidamente a Trump para responder às declarações de Trump. O que o Irã disse? O Irã também disse que não está com pressa. Disse que o que importa para ela é que o acordo garanta apenas a soberania do país. Não importa se o acordo for agora ou amanhã. Ou seja, o Irã colocou 3 condições econômicas e disse que não vai abrir mão delas de jeito nenhum, porque são condições justas. Ela disse, primeiro, que é necessário liberar imediatamente esses bilhões de dólares congelados, seja nos Estados Unidos ou em vários bancos internacionais. Ela disse, em segundo lugar, que é preciso pagar as indenizações de guerra,
Ou seja, o Irã ainda insiste em receber as indenizações de guerra, e desta vez o Irã especificou exatamente como isso será feito. Ela disse que vai criar um fundo de reconstrução, um fundo financeiro especial para a reconstrução, para fortalecer a infraestrutura do país e assim por diante. E esse fundo deve ser financiado pelos Estados Unidos e talvez por todos os países da coalizão Epstein, ou seja, como compensação pelos danos causados por essa guerra. A terceira coisa que ela disse é a remoção completa de todas as sanções impostas ao Irã, levantamento contra o Irã, incluindo conceder ao país o direito ao livre comércio internacional e assim por diante. O Irã diz que não há possibilidade de qualquer acordo sem o cumprimento dessas três condições econômicas. Há uma declaração de Mohammad Khalibaf, presidente do parlamento iraniano, na qual ele disse novamente que o Irã não concordará com nenhum acordo até ter certeza total de que os direitos do povo iraniano estão completamente garantidos. Hoje, há conversa sobre possíveis mudanças, ou seja, em alguns pontos desse acordo. Claro, eles falam que querem adicionar um compromisso no qual o Irã se comprometa a entregar seu estoque de urânio altamente enriquecido, e falam sobre a necessidade de que os navios passem pelo Estreito de Hormuz sem a imposição de qualquer taxa. Mas está claro que o Irã, obviamente, nunca vai aceitar essas mudanças, porque o Irã, como eu disse, está negociando de uma posição de força. E, portanto, quer aproveitar essa oportunidade hoje, quer aproveitar essa chance para obter ganhos econômicos imediatos e também quer se beneficiar disso, dessa nova variável, quer sair com um acordo de longo prazo que lhe dê fôlego, ou seja, esse fôlego garante ao Irã crescer e se desenvolver ainda mais, e garante sua segurança, ou seja, quer que esse acordo seja aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, ou seja, prestem bastante atenção. Há uma declaração de um ex-funcionário iraniano chamado Mahmoud Wa'adi, que ocupava o cargo de ministro das comunicações. Ele disse isso claramente. O Irã está em uma posição de força nessas negociações. E ele disse que o plano da aliança Epstein foi o que colocou o Irã nessa posição de força, porque eles erraram na avaliação. E isso, claro, já é conhecido por todos. Falamos sobre isso em muitos episódios anteriores, por causa dos cálculos errados que os Estados Unidos e Israel tinham. E podemos especificar isso, podemos definir em três frentes. Ou seja, primeiro, isso foi em relação ao povo iraniano. Eles achavam que as pressões econômicas, junto com esses ataques militares, ou seja, com essa guerra, levariam ao colapso do moral do povo, incitando-os ainda mais contra o Estado. Depois sair às ruas, protestos, depois caos, e então isso seria explorado no final pelos americanos. Mas o que aconteceu foi o contrário. O povo iraniano permaneceu unido, mostrou grande coesão com o Estado contra essa agressão. Foi resiliente, teve uma paciência estratégica, contribuiu muito, ou seja, para essa vitória que o Irã alcançou. A segunda questão também diz respeito a quê? Sobre os líderes e a unidade nacional, os americanos achavam que o assassinato do líder supremo Ali Khamenei levaria a uma grande confusão na liderança, a lutas pelo poder e a divisões internas entre as correntes existentes no Irã. Mas ficou claro que, ao contrário disso, houve uma grande coesão entre todos os grupos e até mais do que isso. Isso significa que não apareceu nenhuma fraqueza ou qualquer falha na liderança. Após o anúncio de que Mojtaba Khamenei seria o novo líder do Irã, o velho e fisicamente exausto Khamenei foi simplesmente substituído por outro Khamenei, jovem e forte. O terceiro ponto também estava relacionado ao exército, às capacidades militares e estratégicas, e assim por diante, que a aliança Epstein. De acordo com os relatórios de inteligência recebidos, acreditava-se que as capacidades iranianas eram fracas,
que não estavam preparados militarmente, que talvez não tivessem um estoque suficiente de mísseis e drones e assim por diante. E mais do que isso, eles não acreditavam que a resposta iraniana seria dessa forma. Iria incluir essas bases militares americanas espalhadas pelo território dos países da região. Eles achavam que o Irã não ousaria atacar esses países, os países do Golfo, para não violar a soberania desses países. Mas no final, vimos o contrário. O que aconteceu, ou seja, a resposta iraniana destruiu todas essas bases americanas e o arsenal iraniano de mísseis e armas era diversificado e enorme. Ou seja, 40 dias de guerra. E não apareceu nenhum sinal de que havia fraqueza do lado do Irã nesse arsenal, nesse estoque. Então houve um erro de cálculo muito grande. O Irã enganou os Estados Unidos e enganou os outros países da coalizão Epstein. E antes desta guerra, aparecia como um país exausto, fraco, que não queria a guerra. Quer dizer, hoje chegou a um ponto em que a resposta iraniana se tornou decisiva. Por exemplo, quando os Estados Unidos recentemente atacaram a área ao redor do porto de Bandar Abbas, a resposta iraniana foi rápida. Foi tão decisiva que hoje causou uma grande comoção nos Estados Unidos. O Irã realizou um ataque com mísseis contra uma base aérea americana no Kuwait. E os resultados foram chocantes, ou seja, os jornais americanos confirmaram que 5 soldados americanos ficaram feridos e um drone avaliado em 30 milhões de dólares foi destruído dentro dessa base militar americana. Foi isso. E a mensagem desse contra-ataque foi que a resposta iraniana é decisiva, rápida e forte, atingindo as instalações americanas mais protegidas da região. E que essa resposta devastadora, prestem bastante atenção, isso é o mais importante, a mensagem iraniana é que essa resposta é devastadora. E foi dentro da base, porque o bombardeio americano atingiu o entorno do porto sem causar nenhuma perda, nem humana, nem material. Ou seja, prestem bastante atenção, o Irã passou de uma fase em que antes sempre sofria ataques americanos, ou Israel realizava assassinatos de líderes, e assim por diante. O Irã costumava responder com uma declaração dizendo que reservava o direito de retaliar, ou enviava alguns mísseis, digamos apenas para mostrar força. Hoje, passou para uma fase em que responde de forma rápida, decisiva e muito impactante. Mesmo que esse ataque não tenha impacto, seja apenas simbólico, essa é a diferença hoje. Essa é a mensagem que o Irã quer enviar hoje. Qualquer escalada, seja qual for o tipo, será acompanhada de grandes perdas em pessoal e equipamentos. Além disso, está claro hoje que o Irã voltou a reconstruir sua rede de defesa aérea, porque recentemente os drones americanos já não conseguem mais entrar nas águas territoriais iranianas, nem atravessar o Estreito de Hormuz ou qualquer outra área, pois assim que entram, são abatidos imediatamente. Isso aconteceu ontem, aconteceu há alguns dias, aconteceu também hoje. Houve uma declaração de um comandante naval em um canal chamado Press TV, que disse que qualquer agressão contra o Irã será respondida com mais força do que antes. Então Trump, na verdade, ainda está vivendo um verdadeiro dilema, porque ele ainda está procurando hoje por qualquer saída, procurando por qualquer vitória possível, procurando por qualquer maneira possível de encobrir isso. Quer dizer, essa derrota militar e esse impasse estratégico. Prestem bastante atenção, o Irã realmente está mudando a equação e vai mudar completamente a equação. Hoje, não se fala mais absolutamente nada sobre o programa de mísseis iraniano, por exemplo. Quer dizer, antes da guerra, a coalizão Epstein exigia do Irã, havia negociações, porque eles exigiam que o Irã se desfizesse de todos os mísseis balísticos de médio e longo alcance que o Irã possuía. Hoje, não se fala mais absolutamente nada sobre isso nessas negociações. Hoje, o Irã se recusa até mesmo a negociar sobre o programa nuclear. O Irã diz que isso é possível, mas não hoje, não agora.
Agora, as negociações são sobre as condições que o Irã exige. Hoje, o Irã exige negociar a partir desse ponto de partida. E hoje, o Irã, preste bem atenção, exige que os Estados Unidos reconheçam, através do Conselho de Segurança da ONU, o nome Golfo Pérsico como nome oficial, em vez do que é comumente usado, ou seja, no mundo árabe, como Golfo Árabe. Isso mostra que muita coisa mudou, inclusive a realidade do Irã, e precisamos nos acostumar com isso. Hoje, já não é o Irã que se limita a responder às propostas americanas. É ela quem determina agora o cronograma, as condições e assim por diante, enquanto os Estados Unidos, a maior potência do mundo, é quem se limita a responder. O tempo está se esgotando rapidamente agora, a Copa do Mundo está se aproximando, o acordo final ainda está, como eu disse, entre a proposta e a resposta. Vamos ver como serão os desdobramentos nas próximas horas. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!